Então, eu quero começar dizendo que chegou o tempo de Deus para a sua vida. Bem-vindo aos seus melhores dias. Você crê nisso, amém? Então, Deus tem algo para você e eu não tenho dúvida que os melhores dias da sua vida chegaram. Então, nós primeiramente precisamos ter uma expectativa de que Deus fará algo sobre as nossas vidas. Mas, antes de dar a você o entendimento daquilo que Deus quer fazer, eu queria dizer para você algo muito, muito importante sobre Deus. A Bíblia tem um versículo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E então ele continua dizendo: se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a primeira coisa que eu queria dizer essa noite para você é: Deus é cavalheiro. Deus, ele não arromba a porta do coração de nenhuma pessoa. Deus, ele respeita, ele nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é a possibilidade de tomar a decisão do momento que nós queremos abrir o nosso coração para ele. E é por isso que então ele não arromba a porta do nosso coração. Ele não entra na nossa vida sem autorização. Você tem que autorizar Deus. Porque a palavra é clara: eu estou à porta, eu estou batendo. E então a Bíblia diz assim: se alguém abrir. Tudo que Deus mais quer é entrar na minha vida e na sua história, amém? Só que para que ele entre na nossa vida, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos reconhecer a necessidade de termos o Senhor como aquele que nos abençoa, como aquele que traz direção para as nossas vidas, como aquele que é o único que tem o poder de verdadeiramente nos salvar. E as bênçãos de Deus, o tempo de Deus para a nossa vida começa no dia que você abre a porta do seu coração, amém? Então essa noite eu quero repartir exatamente isso com você. Sabe, é o melhor tempo, é a melhor possibilidade para que o Senhor possa fazer algo na minha e na sua vida. Eu quero começar com um texto de Efésios e quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. A Bíblia diz, Efésios 5, versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Agora a Bíblia diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia é clara quando ela diz assim que nós precisamos aprender a remir o tempo. Então vem a pergunta: mas o que significa exatamente remir o tempo? Remir o tempo, na sua tradução original, inclusive a tradução NVI, que não é a que eu estou usando hoje, ela diz que é aproveitar o tempo da melhor forma. Em outras palavras, eu e você precisamos administrar o nosso tempo em Deus. A nossa vida, ela é passiva sim de administração. Muitas pessoas, às vezes, inconscientemente, nem percebem, mas estão vivendo uma vida no automático. Elas nem percebem porque estão inconscientes da sua história, estão inconscientes do seu propósito, então elas não percebem que a sua rotina diária está tirando de você a capacidade de enxergar a vida como o Senhor sonhou para você. E então, a ideia aqui é aproveitar ao máximo cada oportunidade. A Bíblia fala sobre dois tipos de tempo: o Cronos, que é o tempo do homem, é o nosso relógio. A Bíblia fala, aliás, não a Bíblia, mas nós sabemos do nosso curto espaço, né? E dentro das 24 horas, nós temos às vezes tarefas, a começar pela importância da nossa noite de descanso, né? A começar também pelo amanhecer, as nossas tarefas, o nosso trabalho, mas esse é o Cronos, é o que a Bíblia fala sobre o tempo do homem. E hoje eu estou aqui para falar para você que, além do tempo do homem, que é esse que nós já conhecemos, que diz respeito ao nosso calendário, a Bíblia fala de um outro tipo de tempo, e eu queria que você repetisse a palavra comigo. Diga assim: o tempo de Deus é o Kairos para a minha vida. Então a Bíblia fala sobre o Kairos de Deus, é um outro tipo de tempo,
É uma outra maneira de você interpretar a sua vida e colocar-se debaixo da vontade do Senhor. Porque quando nós estamos no Cronos, nós estamos vendo apenas a nossa necessidade, nós estamos vendo apenas a nossa limitação, nós estamos vendo apenas as nossas 24 horas, mas quando nós entramos no Kairós de Deus, uma nova janela de oportunidade se abre sobre a nossa vida. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Remir o tempo significa aproveitar o tempo, fazer de tudo para que o seu tempo seja um tempo oportuno, de crescimento, de avanço. Quantas pessoas talvez não dariam todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, por um pouco mais de tempo? Pare para pensar que até mesmo a pessoa mais rica, ela não pode comprar sequer um minuto de vida, porque o tempo foi estabelecido de uma maneira que é igual para todos. Embora a Bíblia tenha duas ocasiões, né, inclusive hoje nós cantamos aqui, né, que o Senhor parou o sol. De fato, nós temos dois versículos, aliás, duas histórias na Bíblia que falam sobre o momento que Deus parou o tempo. Mas de forma geral, nós precisamos reconhecer que o tempo de Deus, ele está urgindo sobre as nossas vidas. E então nós precisamos fazer algo por nós mesmos em vida. E por mais que isso seja algo que você já saiba, eu estou aqui essa noite para dizer para você que sim, né? O tempo não é um recurso inesgotável. Ele acaba. Ele vai se findando e nós muitas vezes precisamos reconhecer isso com muito temor. Então precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, para que é que eu estou na terra? O que é que Deus sonhou ao meu respeito? E eu sei que a partir daqui muitas perguntas surgem em nosso coração. Mas hoje eu quero me limitar a dizer para você tão somente que o Senhor preparou um novo tempo para a sua vida. E o nome desse novo tempo chama-se Kairós. É o tempo de Deus para a sua história, amém? E muito bem, eu quero começar dando para você algumas dicas de como você pode viver o seu propósito em Deus. Eu quero ler aqui com você, né, o primeiro ponto, que é: dedique seu tempo às coisas de Deus. Quanto do seu tempo você gasta com outras coisas que não são espirituais, ou com outras coisas que não dizem respeito a Deus? Um dos grandes segredos, se é que eu posso chamar isso de segredo, é aprender a dedicar a minha vida ao Senhor, a dedicar o meu tempo às coisas espirituais. Veja, diariamente eu e você somos bombardeados por uma série de situações onde o tempo todo as pessoas, a internet, tudo que está ao nosso redor tenta chamar a nossa atenção. Tenta fazer com que nós então nos conectemos a eles para que muitas vezes aquilo que nós temos de mais precioso seja entregue, que é o nosso tempo. Então nos dedicar a Deus é realmente uma tarefa muito importante. E talvez você fala: puxa pastor, mas sabe, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu acho que Deus é importante. Há uma diferença entre você saber a importância de Deus e você se dedicar diariamente a Ele e a sua palavra. E hoje eu trouxe um versículo para poder explicar isso um pouco melhor, que é o texto de Mateus 6,33, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que diz exatamente assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia continua dizendo: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós precisamos entender que há uma orientação bíblica para que nós busquemos a Deus em primeiro lugar. Isso significa que nós vamos aprender através da nossa vida, através da nossa história, a priorizar, diga comigo assim, priorizar o relacionamento com Deus. Sabe, isso é tão importante, meus irmãos. Porque alguns de nós, às vezes, passamos a nossa vida, como eu estava dizendo no início, no piloto automático. Achamos que Deus é aquele que está disponível para mim apenas nos momentos de crise, apenas nos momentos de luta,
apenas nos momentos de enfermidade ou de dificuldade. Eu vim aqui hoje para dizer a você que Deus está disponível a você todos os dias, mas não como aquele que apenas resolve os seus problemas, mas como aquele que deseja ser um pai sobre a sua vida, como aquele que deseja se relacionar com você. Deus, Ele é muito mais do que aquele que nos cura. Posso ouvir um amém? Deus é muito mais do que aquele que faz algo bom pelas nossas vidas, e todos nós temos uma grande expectativa de que Deus atenda às nossas necessidades, de que Deus nos cure, de que Deus resolva os nossos problemas, e Ele pode fazer isso, Ele pode. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que é muito mais do que isso. Ele quer exercer paternidade sobre você, Ele quer liberar a sua vida para que você viva tão somente os seus propósitos, mas para isso, em primeiro lugar, eu e você, precisamos nos despertar para uma vida espiritual. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que diz lá em Tessalonicenses 5, verso 23, a palavra diz assim, que o próprio Deus, o Deus da paz, vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo assim: espírito, alma e corpo. Normalmente nós aprendemos o contrário, né? Corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia fala que nós somos espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E eu e você, embora com certeza saibamos disso, ou pelo menos já tenhamos ouvido falar disso algumas vezes aqui na igreja, para muitos de nós, às vezes é mais fácil viver apenas na dimensão do nosso corpo e na dimensão da nossa alma. Poucos de nós, por exemplo, nos atentamos sobre a importância da ativação do nosso espírito, e é por isso que falamos muito sobre uma vida espiritual. Porque a nossa alma é a nossa psique. Então temos sim uma certa preocupação com aquilo que ouvimos, com aquilo que vemos, com aquilo que alimenta a nossa alma. Temos às vezes até uma preocupação exagerada com o nosso corpo. Eu não estou falando mal, pelo contrário, eu acho que é importante sim você cuidar bem do seu corpo, você frequentar uma academia, você fazer exercícios físicos, você poder se alimentar bem, para que o seu corpo seja realmente o templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz. Mas além do meu corpo, além da minha alma, a Bíblia fala que eu também sou espírito. E o espírito é aquele que se conecta com Deus. Mas talvez muitos de nós neguemos essa realidade no nosso dia a dia. Talvez muitos de nós estamos vivendo uma vida muito mais voltada para aquilo que nós achamos ser melhor, para aquilo que chama mais a nossa atenção, para aquilo que nos está mais palpável, para aquilo que nos está mais visível. Mas quando eu penso sobre isso, eu também lembro que, por exemplo, uma lâmpada, quando ela recebe a eletricidade que acende aquela lâmpada, ela é invisível. Assim é o nosso espírito. O nosso espírito é a eletricidade. O nosso espírito é aquele que nos conecta, aquele que nos acende. Portanto, muitos de nós vivemos uma vida aquém da vida espiritual que Deus sonhou para cada um. Portanto, você é espírito, antes de ser uma alma e antes de ter um corpo. E é o espírito que nos conecta com Deus. É o Espírito que faz com que nós, então, sejamos cheios das promessas dEle, recebamos toda a sua palavra, vivamos uma vida de santidade, porque sem nos conectar com o Senhor, a nossa vida é um grande vazio. E o mundo de hoje não fala sobre isso. O mundo fala das suas necessidades físicas, o mundo fala hoje das suas necessidades materiais, o mundo fala hoje da importância de você construir, reformar, conquistar, ir atrás dos seus sonhos, mas pouco se ouve dizer hoje sobre a importância de você se conectar com Deus, de viver uma vida espiritual. E essa é uma dica que eu gostaria de trazer a você, que você viva, ative a sua vida espiritual e viva todos os sonhos e todas as promessas do Senhor para a sua história, amém? Um segundo ponto que eu quero repartir com você: defina hoje qual será a sua
prioridade nos próximos anos da sua vida. Como eu disse aqui anteriormente, existe uma grande concorrência pela nossa atenção. Hoje, se você não se cuidar, se você não tiver o mínimo de cautela, você fica preso a, por exemplo, o celular. Gente, quanto de tempo o celular, por exemplo, tem roubado de todos nós? E eu não estou aqui para levantar nada contra você, até porque eu também, da mesma maneira, me vejo, às vezes, ali conectado de uma forma tão intensa, perdendo muitas vezes o meu tempo. E é exatamente isso que acontece nos dias de hoje, tudo nos chama atenção, tudo quer o nosso tempo, e através, muitas vezes, desses vacilos, algumas pessoas estão perdendo aquilo que tem de mais precioso, que é o seu tempo, que é a importância de gerir a sua história, de forma que Deus seja glorificado, de forma que o Senhor seja visto em nossas vidas. Então nos relacionamos com tudo, com todos, com coisas, com pessoas, mas deixamos de dar uma atenção especial a Deus. Como é importante que nós vivamos uma vida onde o Senhor é o centro, que nós vivamos uma vida onde o Senhor não é apenas parte da minha história, mas Ele é a prioridade da minha vida. E é por isso que é uma decisão tão difícil, porque há muita concorrência. Há muita concorrência para que você hoje estabeleça uma prioridade de colocar Deus acima de todas as coisas. Mas você leu comigo aqui, Mateus 6,33, não é apenas uma sugestão, é uma direção bíblica. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e aí vem a promessa, porque o nosso Deus também é Deus de promessas, amém? E a Bíblia diz assim, as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem prazer em acrescentar sobre a sua vida, Deus tem prazer em te abençoar, mas como que Ele vai nos abençoar se nem sequer nós o estamos o buscando? E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Eu quero agora entrar aqui num dos textos que eu mais gosto na Bíblia, e falo bastante sobre ele, que é o Salmo 90. Você conhece bem esse texto. Alguns de nós até temos a Bíblia aberta lá em casa, né, no Salmo 90, ele é bem conhecido, mas eu quero lembrar para você alguns trechinhos dessa história importante, onde a Bíblia diz assim, nos versos 9 e 10, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós, o que está escrito ali? Voamos. Olha que frase é essa, importante de ser refletida. O Salmo 90 está dizendo assim, tudo passa rapidamente, e nós voamos. Irmãos, eu tenho exatamente essa sensação. Hoje de manhã compartilhei que não sei porque eu estava lá mexendo em algumas coisas e eu queria lembrar qual foi a data do meu batismo. E aí eu, fuçando nas minhas coisas lá, vi que era 1998 o ano do meu batismo. E aí a hora que eu parei para fazer o cálculo, eu quase caí de costa. 26 anos, há 26 anos, aqui na Rabitolândia, né, quando ainda não era aquele condomínio, foi lá que eu desci as águas. Foi lá que eu reconheci o Senhor como soberano em minha vida. Então eu olhei para isso e ao mesmo tempo que eu me espantei com o tempo, 26 anos, eu também olhei com muita gratidão, porque eu falei, não foi um fogo de palha. Não foi só um arrepio. Sabe, não foi só uma sensação, não era só um momento na minha vida, foi para toda a minha história. Esses 26 anos eu tenho feito escolhas baseadas na palavra de Deus, porque eu entendo a importância de viver uma vida de santidade, mas eu poderia ter escolhido qualquer outro caminho, eu poderia ter atendido às vozes do mundo, eu poderia ter escolhido segundo a minha vontade, segundo os desejos do meu coração, mas quando eu desci as águas, eu tomei uma decisão na minha vida, que era renunciar à minha carne,
e viver uma vida de santidade, viver uma vida que glorificasse o nome do Senhor. E é por isso que hoje, nós não somos perfeitos, mas nós estamos trilhando um caminho de obediência, em um caminho que atende à vontade e à expectativa de Deus sobre a nossa vida. Porque esse texto é uma das maiores realidades. A vida passa rapidamente. A vida está voando. E aí a pergunta que vem ao meu e ao seu coração é: o que é que nós estamos fazendo? Se eu vivo só para mim mesmo, se eu vivo só para minhas vontades, se eu vivo apenas para os meus desejos, a minha vida é muito pequena comparada com aquilo que Deus sonhou para a minha história, que é viver todos os seus propósitos. Mas não é só isso. A Bíblia diz: acabam-se os anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 60, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado. De fato, talvez a média, no sentido de expectativa de vida hoje, seja mais ou menos isso, 70, 80 anos. Mas hoje eu queria provocar você um pouquinho, pensando um pouco sobre esse versículo da palavra de Deus, e imaginar que todos nós aqui chegaremos a 100 anos. Quantos recebem aí mais 20 anos na sua vida? Então você vai ultrapassar os 80 anos, você vai chegar a 100. Mas para ficar um pouquinho mais fácil, na verdade eu usei 100 anos porque eu sou ruim de matemática, e eu queria falar um pouquinho sobre porcentagem. Suponha que você vá viver 100 anos. Suponha. Se você vai viver 100 anos, pegue a sua idade hoje e faça um cálculo bem simples. Quantos por cento da sua vida você já viveu até agora? É bem fácil esse cálculo, não é? Mas ao mesmo tempo ele é bem assustador. Porque ele fala para mim e para você aquilo que o Salmo acabou de falar: acabam-se os anos como um breve pensamento. É aquele sobrinho que você pegou no colo, mas hoje você está lá no altar casando ele. Sabe aquela experiência que você tem de falar: meu Deus, eu vi esse menino aqui na barriga da mãe dele, e hoje ele está lá, muitas vezes mais alto do que você. Sabe, a impressão que nós temos, embora a gente não queira aceitar isso, é: a vida está passando rapidamente. E o que é que nós estamos fazendo com ela? Será que nós estamos realmente vivendo todos os propósitos, todos os sonhos que Deus tem para a nossa vida? Hoje de manhã também compartilhei que um dos livros que mais marcou a minha história, um livro do pastor Wayne Cordeiro, que fala sobre sonhos, e o nome do livro é O Liberador de Sonhos. Esse livro me impactou porque lá no finalzinho dele, quando eu estava terminando a leitura desse livro, ele falou que ele fez um pedido à família dele. E qual foi o pedido que ele fez? Ele falou assim: olha, família, quando eu morrer, eu quero que vocês escrevam na minha lápide uma frase. E aí isso está acordado já com a família. E qual é a frase que ele pediu para colocar lá? Ele vai colocar a frase: vazio, nada restou. E eu achei muito interessante isso, porque lá no livro ele fala que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Por que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo? Porque lá estão enterrados muitos sonhos, muitos projetos. Muitas pessoas desceram a cova sem realizar todos os sonhos, todos os projetos que Deus tinha para a sua vida. E é por isso que o cemitério é o lugar mais rico, porque as pessoas não entendem como é bom viver os propósitos de Deus para a sua história. Como é bom você viver no kairós de Deus e não viver uma vida só para você mesmo. Não viver uma vida enxergando apenas as suas necessidades, apenas os seus problemas, fazendo da tua história, que pode ser uma história brilhante e abençoadora, às vezes uma história que cabe dentro de uma caixinha de sapato, e que ao final vai para o túmulo junto com você. Sabe, eu estou aqui para dizer a você que Deus tem um propósito em sua vida, amém? O Senhor tem uma nova história, só que isso só vai acontecer no dia que eu disser sim a Deus. E eu hoje estou aqui para provocar mesmo você e dizer: olha, sabe,
Pergunte ao Senhor o que Ele tem para a sua vida. Faça votos com o Senhor. Questione por que você está nesse mundo, porque muitos de nós, como eu disse, estamos vivendo no piloto automático. Estamos nos esquecendo do nosso chamado, da nossa história, da importância de viver tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nada disso vai acontecer se você não parar, se você não enxergar todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Então entenda que nós não podemos mudar o tempo, você não pode mudar o tempo, mas você pode mudar as suas prioridades. Você pode começar a construir novamente. Talvez muitos de nós aqui temos um passado marcado por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, talvez até por percas. Eu quero dizer para você que você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu presente e o seu futuro, amém? Há algo de Deus a ser construído, no qual Ele precisa usar o seu presente, o seu futuro, para que os sonhos dele se concretizem em sua vida. Um dos maiores equívocos é acreditar que existe tempo para todas as coisas. Realmente não existe tempo para todas as coisas. Nós estamos imersos em uma sociedade que muitas vezes suga a nossa agenda, né? Suga o nosso tempo, e nós estamos envolvidos com tantas coisas ao mesmo tempo, e nós estamos dando um pouquinho de nós aqui, um pouquinho de nós ali, um pouquinho de nós lá. E no final das contas nós vamos entender que pessoas que priorizam tudo, no final não priorizam nada. Porque prioridade não tem S ao final. A minha prioridade é Deus. A minha prioridade é cumprir a vontade de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas são parte da prioridade que eu estabeleci em primeiro lugar, o Senhor na minha vida. Então hoje você precisa lutar para que isso aconteça na sua história. Você precisa lutar pelo seu tempo. Você precisa lutar para que o Kairos de Deus aconteça na sua vida. Eu quero usar um outro texto muito conhecido, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, você conhece essa história? Onde a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu faço uma pergunta a você essa noite. A Bíblia diz que tem tempo para cumprir todas as coisas? Não. A Bíblia está dizendo que há tempo para todo propósito. Para tudo aquilo que você definiu como importante, como prioridade. Então, quando você define algo como prioridade, a Bíblia diz: há tempo para que isso se cumpra em sua vida. E aqui a gente aprende algo muito simples. Quando algumas pessoas, por exemplo, eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo de frequentar uma célula. Eu não tenho tempo, de buscar o Senhor, de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Na verdade, nunca foi falta de tempo. Sempre foi falta de prioridade. Pessoas que usam esse tipo de argumento, na verdade, elas não entendem que a sua prioridade deve assumir o controle da sua vida, e não, muitas vezes, a sua correria. Porque hoje as pessoas estão mais direcionadas à correria do seu dia a dia do que assumir as suas prioridades. Então não é falta de tempo. Eu pergunto a você: há uma diferença entre as 24 horas que eu tenho e as 24 horas que você tem? Obviamente que não. As mesmas 24 horas que você tem são as mesmas que eu tenho. Portanto, não é falta de tempo, é falta de propósito. E eu digo isso a vocês não com orgulho, não com vaidade, porque eu também luto todos os dias. Eu muitas vezes me vejo pedindo perdão a Deus: Senhor, desculpa, Senhor, passei um dia todo, corri, trabalhei, realizei, produzi, mas não tive tempo para ouvir a sua voz. Muitas vezes o Espírito que há em mim, muitas vezes essa sensibilidade de ouvir a Deus me leva para esse lugar de confissão e de reconhecimento que eu podia ter estado lá, de que eu podia ter me conectado com o Senhor, me relacionado mais com Ele, que eu poderia estar diretamente bebendo da fonte. Mas é a vida corrida, é a vida de Marta. Você lembra? A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa das duas irmãs, Marta e Maria,
Maria está lá, né, aos pés de Jesus. A Bíblia diz que dada aos seus pés, Maria estava ali ouvindo do Senhor. Marta, por sua vez, corria de um lado para o outro. E quando ela chega e vê Maria, que é dada aos pés de Jesus, ela fala: Senhor, vai permitir que a minha irmã fique aí aos seus pés, enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou fazendo as coisas. A palavra de Jesus para Marta foi: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas, entretanto, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Chamar a nossa atenção para que nós diariamente escolhamos a boa parte. E a boa parte é o Senhor, amém? A boa parte é a presença de Deus. Muitos de nós estamos afundados na nossa agenda, na nossa correria diária, e às vezes deixamos de reconhecer a importância de estar aos pés de Deus, a importância de estar aos pés de Jesus, de ouvir a sua voz. Então, hoje eu quero finalizar esse momento falando para vocês da importância de você viver o tempo de Deus, de você estabelecer algumas regras novas na sua vida, caso você queira avançar na sua história, caso você queira avançar no seu relacionamento com Deus. E para isso eu quero ser bem prático, e hoje eu quero responder uma pergunta que nos surge com uma frequência muito alta. Como é essa pergunta? As pessoas às vezes vêm a nós e dizem: como comprometer-se com o Senhor? E eu digo a você essa noite: comprometa-se primeiro com você mesmo, e assim, quando você se compromete com você mesmo, você também se compromete com Deus para ir até o fim. Esse comprometimento não é simples, é uma decisão. Você precisa decidir hoje a ter um compromisso com o Senhor, a se relacionar com Deus. Isso não acontece automaticamente, isso é fruto de uma decisão. Como eu disse lá no início, Deus ele não arromba a porta do nosso coração, Deus ele não dirige as nossas vidas se nós não deixarmos. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é um convite: Senhor, entra na minha vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer: se eu falo que Deus é importante, se eu falo que Deus é tudo para mim, por que é que eu não me relaciono com Ele? Por que é que eu tenho uma dificuldade tão grande de entrar na presença dEle diariamente? E hoje essa pergunta é para que o nosso coração se apresse em tomar algumas decisões importantes. Então, como comprometer-se com você mesmo e com Deus para ir até o fim? Eu quero falar sobre, dar a você algumas dicas. A primeira delas é: para enxergar bem, é preciso ajustar o foco da sua vida. Foco fala sobre prioridade. Foco fala sobre a importância de você enxergar aquilo que é mais importante. Espiritualmente falando, muitas pessoas sofrem hoje de miopia. É a miopia espiritual. É a dificuldade, muitas vezes, de enxergar os propósitos de Deus para a sua vida. Eu enxergo coisas, pessoas, circunstâncias. Eu enxergo tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, mas eu não enxergo Deus. Eu não enxergo a vida que o Senhor sonhou para mim. Então, o primeiro ponto é: para enxergar bem, é preciso ajustar o foco. Ajuste o foco da sua vida, priorizando, colocando Deus em primeiro lugar, acelerando o seu relacionamento com Ele, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Aqui eu quero falar de um segundo ponto, que é: às vezes, o melhor caminho para ir adiante é um passo para trás. Preste atenção nisso. Pode ser que a sua vida, muitas vezes, no corre-corre, no estresse, na luta diária, esteja avançando, mas avançando para o lugar errado. Não adianta você correr, não adianta você acelerar a sua vida se você está indo para o lado errado. Às vezes, um passo para trás pode ser a melhor decisão na sua vida. Um momento de parar, de fazer um pit stop espiritual, pode salvar a sua vida, pode tirar você de um caminho de equívocos. E quantas vezes isso não acontece das formas mais drásticas possíveis? Há cerca de 8 a 9 anos atrás, eu estava com muitas dores no estômago. E eu era um tipo de pessoa que me alimentava muito mal,
vivia à base de omeprazol, pantoprazol, e eu não imaginava por que o meu estômago sempre doía tanto. Eu não imaginava que aquele ritmo frenético de vida estava agressivamente atacando o meu organismo. E um dia, numa dessas dores, pensei, vou ao médico, e o máximo que eu imaginei, chega lá, ele vai me atender, vai me dar uma dipirona, e depois eu já saio, está tudo tranquilo. Mas naquele dia eu fiquei internado, e eu nem sabia, mas o médico depois veio me falar, olha, a sua úlcera estava a ponto de estourar. Então, eu fui parado, mesmo que eu não quisesse. E às vezes eu penso que a história de muita gente é exatamente assim. São pessoas que têm que ser paradas, às vezes, pelo seu corpo físico, porque estão vivendo tão acelerados, estão vivendo tão freneticamente, estão no automático da vida e não param para reconhecer a voz de Deus. Estão vivendo no Cronos, mas Deus quer que você viva no Kairos, amém? Deus quer que você viva no tempo da oportunidade. Há muitas oportunidades de Deus para a minha e para a sua vida. Quero passar e dizer para você, encontre o seu ritmo. É importante você encontrar o seu ritmo. Nem todos são acelerados. Hoje você está recebendo a palavra de Deus e eu louvo a Deus porque você recebeu as boas notícias, amém? E aí você pensa, pastor, as boas notícias já está bom demais? Não, esse é só o começo. Agora, como que você vai caminhar daqui para frente? Não importa se você vai um pouco mais devagar, se você vai um pouco mais rápido, a única dica que eu quero dar a você é, não pare, não estagne e muito menos retroceda. Porque a vida com Deus, mesmo que muitas vezes seja ali, como o boi, porque o cavalo é um animal rápido, o cavalo é o símbolo de agilidade, por outro lado o burro é aquele animal que muitas vezes anda devagar, que tem passos lentos. Agora, o boi é uma figura interessante, e a Bíblia fala sobre o boi é firme, ele é lento, mas ele é firme, ele não para. Então a nossa vida espiritual precisa ser como o boi, não é devagar como o burro, e nem acelerada demais como o cavalo, mas é como o boi, é firme, é constante, faz com que você vá crescendo um pouquinho, e crescendo e avançando, até você chegar à sua maturidade espiritual. Então encontrar o seu ritmo é algo muito importante. Concentre-se em suas decisões e não em suas condições. Quantas pessoas estão hoje pensando que precisam ter mais para viver bem, precisam conquistar mais coisas para que então, a partir daquele momento que eu conquistar algo, aí sim eu vou casar, aí sim eu vou assumir um compromisso com Deus, aí sim as coisas vão melhorar na minha vida. Eu estou aqui para dizer para você, que você não precisa de mais nada, que aquilo que você já tem hoje já é suficiente. Essa palavra é para você? Aquilo que nós temos é suficiente, nós já podemos usar isso como um bom argumento para viver uma vida espiritual abençoada. Então, concentre-se nas suas decisões, e não nas suas condições. Você não precisa de mais nada, é só tomar uma posição diante de Deus, é só resolver lá no seu coração, viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua história, e quando você dá o primeiro passo, o Senhor vem ao seu encontro, amém? Continuando, ao invés de roda de fofoca, você precisa de comunhão com verdadeiros adoradores. Hoje em dia a gente vê as pessoas, tão vulneráveis a rodas de fofoca. Gente, isso não vai ajudar nada a sua vida. Eu fico imaginando como que uma pessoa consegue sentir prazer em ficar lá numa rodinha falando mal de outras pessoas. Eu estou aqui mais uma vez para dizer a você, saia das rodas de fofoca e vá para a roda daqueles que estão adorando ao Senhor. Deus tem muito mais para acrescentar à sua vida no lugar da adoração. Esses lugares muitas vezes fazem com que você retroceda, fazem com que você estagne, fazem com que a sua vida espiritual seja muito limitada. Mas quando tomamos uma decisão de viver junto com os adoradores, junto com o povo de Deus, a nossa história é mudada, a nossa história é transformada. Faça o que é certo,
mesmo quando todos já se acostumaram a fazer o que é errado. Gente, isso é algo tão óbvio, mas hoje em dia até o óbvio tem que ser falado. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus tem que aprender a fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. A sua mãe falou isso para você lá na sua infância, você lembra muito bem, quando você ia lá e falava: ah, mãe, está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, está todo mundo comprando. O que a sua mãe dizia para você? Isso você sabe, né? Você não é todo mundo. E essa é uma palavra boa também para os nossos dias. Eu estou aqui para afirmar aquilo que a sua mãe já disse. Você não é todo mundo. Se todo mundo está fazendo errado, se todo mundo está roubando, se todo mundo está passando o outro para trás, se todo mundo está achando que a vida é essa confusão, eu estou dizendo para você, você não é todo mundo. E você pode viver a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Então faça aquilo que é certo, não importa o que as pessoas estão pensando de você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode se permitir a viver no erro, a viver no engano, a achar que é assim mesmo, está todo mundo fazendo, então vou fazer. Não, nós aprendemos que na vida cristã, nós remamos na contracultura desta geração, porque a cultura dessa geração é permissiva, a cultura dessa geração, muitas vezes, ela permite que você viva uma vida dupla, uma vida hipócrita, mas não, a palavra de Deus não nos convida a viver assim. A palavra de Deus nos convida a viver uma vida em espírito e em verdade. A Bíblia fala sobre o cinturão da verdade, porque o povo de Deus tem que ser o povo de uma só palavra. Nós não somos o povo que mente, nós não somos o povo que engana, nós vivemos a verdade, que é a palavra de Deus. Então é óbvio isso. Obrigado. Está um pouquinho quente aqui. Vou passar para o próximo ponto, já estou finalizando, já vou pedir até para o louvor subir aqui. As maiores honras estão reservadas para aqueles que enfrentam as maiores batalhas. Seja forte e corajoso, atropele seu ego, seja decidido, vença suas vontades e desejos, Deus vai honrar o seu posicionamento. Irmãos, essa é uma palavra boa também, você precisa se apropriar dela. As maiores honras estão reservadas para aqueles que enfrentam as suas maiores batalhas. Você tem enfrentado batalhas em sua vida? Eu estou aqui para te dizer, o Senhor vai te honrar, mas você tem que se posicionar. Não é achar que, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe das minhas lutas. Não, honre ao Senhor, posicionando-se diariamente, para que em suas batalhas Ele sempre esteja presente. Vou avançar. Decida hoje, quais amizades você vai sustentar e quais você vai abrir mão. Tem muita, entre aspas ali, amizade que só atrasa a sua vida. Defina hoje quem é amigo de verdade e quem é só um vampiro querendo te sugar. É verdade, gente. Hoje tem gente que é amigo entre aspas. Ele é uma pessoa que supostamente está ao seu lado, mas nós encontramos no meio do povo de Deus verdadeiros amigos. Nós não estamos vivendo uma vida para agradar pessoas, obviamente que não. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de se desfazer de algumas amizades, de escolher umas amizades que sejam muito mais centradas na palavra de Deus, porque elas pensam, mas eu vou desagradar aquele outro. Quando os apóstolos foram questionados sobre isso, o que eles declararam? Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente querendo agradar homens. Eu quero dizer para você, tem amigo que é amigo entre aspas. No fundo, ele quer o seu mal. No fundo, ele quer a sua derrota. Eu quero dizer para você que é muito importante que você tome decisões como essa. Decida hoje quais amizades você vai sustentar e quais você vai abrir mão. E aí você vai me perguntar, pastor, você está me dando uma sugestão para que eu então me afaste das pessoas?
a minha resposta para você é a seguinte: se as pessoas com quem você anda, se as pessoas com quem você tem amizade, hoje estão influenciando negativamente a sua vida, afaste-se sim. Mas se você tem relacionamentos, e você é quem influencia eles, então invista nesses relacionamentos, porque você pode levar a palavra de Deus, você pode influenciar esses corações, mas a partir do momento que você for influenciado, essas amizades não valem para você. E hoje tem muita gente perdendo o tempo da sua vida, investindo em amizades que no final vão te sugar, que no final vão levar você a perder o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. E às vezes atendemos e conversamos com tanta gente machucada nesse sentido, com gente que andou com pessoas durante muitos anos da sua vida, mas se frustrou, se decepcionou, porque na verdade estava amarrado a uma amizade doente, a um relacionamento doentio, que só tirou as suas energias, que só sugou você. Então é muito importante, a palavra fala no Salmo 1, sobre você aprender a escolher os seus relacionamentos, a não andar em roda de escarnecedores, a viver uma vida aonde você aponta para um relacionamento com Deus em primeiro lugar, e você está mais se importando em agradar ao Senhor e não agradar aos homens. Eu quero partir para finalizar, dizer a você que nunca é tarde para mudar. Saia daqui hoje com um plano de ação e viva o propósito de Deus de uma vez por todas. Sabe, não é tarde, gente. Você pode pensar, puxa, minha vida, a minha história já foi marcada por tanta situação difícil, por tanto momento de luta. Hoje eu estou vivendo a consequência das plantações que eu fiz lá no passado, e muitas delas às vezes são ruins, são amargas. Eu quero dizer para você, nunca é tarde para mudar. Como eu disse no início dessa ministração, você não pode mudar nada que aconteceu lá no seu passado, mas hoje você tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro. Deus tem um tempo Kairos para você, Deus tem uma nova história para a sua vida, Deus quer fazer uma mudança em tempo oportuno, porque afinal de contas, irmãos, o tempo de Deus é hoje. A palavra diz em Hebreus, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. E em Coríntios, capítulo 6, verso 2, a palavra diz, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia de salvação. A tua história pode ser mudada a partir de agora. Todas as decisões que vocês tomarem hoje, todas as decisões que vocês confiarem aos pés do Senhor hoje, podem fazer a diferença total em suas vidas. Você não imagina, mas aquilo que você toma como decisão hoje, pode influenciar a sua vida, talvez a curto prazo, em 6 meses, em 1 ano, em 10 anos. Tudo aquilo que eu planto, eu também colherei. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a refletir um pouco sobre esta mensagem. O tempo de Deus para minha e para a sua vida chegou, e agora é o tempo oportuno, agora é o dia de salvação, agora é o dia em que você escolhe. Eu amo aquele texto da palavra de Deus, quando diz que os exércitos do Senhor estavam enfrentando inimigos fortíssimos. Moisés tinha morrido, Josué tinha recém assumido a liderança do povo de Israel, e quando eles olham o exército inimigo ao seu redor, eles começam a temer, eles começam até mesmo a tremer, pensando, será que não vai dar ruim? Será que não vamos todos morrer? Mas naquele dia, aquele líder fantástico, aquele bravo líder do Senhor chamado Josué, ele, levantando-se diante do seu povo, ele falou, eu não sei quanto a vocês, e ele declarou uma das mais célebres frases da Bíblia. Ele disse, mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. E quando ele disse isso, ele gerou no coração de todos aqueles homens, sabe, uma nova expectativa sobre a guerra. E eu quero dizer para você que você não está sozinho, que você junto com a sua casa, que você junto com a sua família, que nós como igreja serviremos ao Senhor, entregaremos a Ele todos os nossos dias. Afinal de contas, não vale a pena viver uma vida para mim mesmo. Eu quero é cumprir os propósitos de Deus para a minha história. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e refletir um pouco sobre essa mensagem, sobre aquilo que Deus quer trazer ao seu coração, sobre algumas das mudanças que nós precisamos viver. Os meus olhos viram, passam assim. Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Tu és a minha canção, trigo esmagado, vinho novo e pão, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Senhor Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será o segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber. Tu és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Aleluia, Senhor. Continue com seus olhos fechados. Eu quero ainda fazer um último desafio ao seu coração. Quero dizer para você aquilo que eu disse lá no início. Deus está à porta. Ele está batendo a porta do seu coração. Não é o homem que está batendo, não é o pastor que está batendo, não é a igreja, não, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador. Ele está chamando por você, Ele anseia por um relacionamento. Você é filho amado. Deus tem um propósito tão grande para a sua vida, mas eu queria que você soubesse, Ele não pode fazer nada além daquilo que você permitir. Deus, Ele respeita a sua decisão. Deus, Ele respeita o seu posicionamento. E é por isso que esta noite eu quero dizer a você: abra os olhos do seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, ative o seu espírito essa noite
ansiando por Ele, abrindo a porta do seu coração para Ele e demonstrando que você deseja viver uma vida abençoada, na qual Deus estará presente todos os dias na sua história. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. E se for o desejo do teu coração, comece a orar e dizer: Senhor, entra na minha vida. Comece a dizer para Ele aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. Ele é o seu Pai. Ele tem um prazer imenso em abençoá-lo. Diga para Ele agora. Fale das suas necessidades. Fale para Ele das suas lutas. Fale para Ele o quanto você deseja ter uma vida transformada, mesmo que talvez hoje você não tenha fé suficiente, mesmo que talvez hoje você não creia tanto quanto você gostaria. Fale para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer, eu quero acreditar, eu quero entender o Teu reino, eu quero entender as Tuas promessas, eu quero viver uma vida de propósitos santos. Eu quero me conectar com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus para a minha vida e para a minha história. Continue falando com Ele, mantenha os seus olhos fechados, mantenha a sua mão sobre o seu coração e fale com Ele. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer um último desafio a você. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente. Eu não vou convidar você para vir aqui receber uma oração e nem sair do seu lugar. Mas aí aonde você está com os seus olhos fechados, se você hoje entendeu essa palavra e gostaria de viver uma vida com Deus, e você tem um desejo de viver todas as promessas e o propósito de Deus para a sua vida, se você hoje quer tomar uma decisão de entregar o seu caminho ao Senhor, de permitir que Ele dirija a sua vida, que Ele dirija os seus passos, que Ele possa abençoar você com sabedoria, que Ele possa abençoar a sua família, no lugar onde você está, com os seus olhos fechados, somente levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Amém. Temos várias pessoas com as mãos levantadas. Continue com seus olhos fechados e continue com a sua mão levantada. Eu quero orar por você que está com a mão levantada. Eu quero declarar algo de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Eu quero declarar que o Kairos de Deus chegou na sua história hoje, que Deus tem promessa para a sua família, que Deus tem promessa para a sua casa, e hoje é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Pai, eu oro nesse momento por todos meus irmãos, irmãs, homens e mulheres. Há tantas pessoas aqui, Senhor, eles estão abrindo o coração deles a Ti, Jesus. Eles querem viver um novo tempo com o Senhor. E hoje eu quero declarar que uma nova história se inicia sobre a vida deles. Pai, abre as portas, abre as janelas dos céus
e nós declaramos a bênção e o favor de Deus sobre cada um deles. Pai, eles estão reconhecendo, não uma igreja, não o pastor, mas eles estão reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Pai, Tu és aquele Senhor que é o Deus de promessas, Pai. Eu quero declarar que todas as Suas promessas agora habitarão sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los diariamente, abençoando a cada um deles e também as suas famílias, em todas as suas necessidades, em todas as suas lutas, que eles encontrem o favor de Deus sobre a sua história. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda bem forte a Jesus. Sei que não fui feito pra vida Aleluia. eterna. Deus me chamou. Aleluia, Senhor. Eu renasci, Ele Sim, me Jesus. criou. É tão Pra maravilhoso. algo bem maior. Deus te criou para algo bem maior. Creia nisso. São as promessas Já não há dele. vergonha, vem condenação, Sua graça inunda o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor nos criou para algo maior. E essa noite, Jesus, nós declaramos a Tua promessa. Nós abençoamos todas as famílias aqui reunidas. Que a palavra do Senhor possa romper os grilhões, possa tirar, Senhor Deus, tudo aquilo que outrora esteve ali presente, talvez frustrando os nossos corações. Que a Tua palavra hoje faça uma verdadeira limpeza, uma faxina nas nossas mentes e corações, para que a partir de hoje possamos priorizar o Senhor em todas as coisas em nossa vida. Obrigado por esse ambiente tão especial que o Senhor preparou. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada família aqui representada, a qual nós declaramos uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, e que a palavra do Senhor acompanhe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa oração? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, antes que você vá embora, quero mais uma vez reafirmar para você que a partir de domingo que vem, de segunda-feira que vem, nós estamos iniciando as turmas do Integração. Se você quer conhecer mais, procure a Tua Boa Notícia, procure um líder dessa casa e vai ser um prazer estar junto com você. E eu tenho um outro recadinho também, bem ali na frente, nós temos um quadro ali para você tirar foto. Então, você que fez a Boa Notícia, tira foto lá, vai ser muito especial. Marca o Instagram da igreja, vai ser bem legal, tá bom? Vai na bênção, vai na paz. Uma ótima semana para você. Dá um abraço em quem está perto de você aí, em nome de Jesus. Eu sei que eu fui feito pra vida